Preparação de apiários e manutenção. A escolha do local onde serão reunidas as colmeias é fator primordial para o sucesso da atividade. É difícil reunir todas as qualidades em um local, porém, devemos analisar o máximo possível e lembrar de alguns detalhes. O apiário deve estar, no mínimo, a 300 metros de qualquer atividade ou construção, a fim de evitar acidentes. A água deve estar próxima. As abelhas usam água para refrigerar a colmeia, para manter a umidade interna e para fazer a mistura do alimento para as crias. Um enxame grande pode consumir até 5 litros de água por dia. O local deve ter fácil acesso. Lembre-se que as melgueiras com mel pesam 30 quilos ou mais e você não aguentará carregar todo o material. Portanto, o carro ou outro meio de transporte deve entrar no apiário. As abelhas precisam de floradas em quantidade e qualidade. Voam em média 3 quilômetros de raio à procura. Portanto, quanto mais floradas, mais mel, mais pólen e mais própolis. A existência de outro apiário num raio de 3 quilômetros também prejudica a produção. Se a florada não for muito farta, a produção será dividida. Instale o apiário em local que impeça o roubo, comum em algumas regiões. Muitos livros de apicultura falam em colmeias voltadas para o nascente. Isso seria o ideal, mas nem sempre é possível, já que o relevo ou a arrumação das colmeias não permite. Não se preocupe, o principal é cuidar para reduzir o excesso de calor ou frio e principalmente do vento. O melhor é virar as colmeias para não permitir a entrada do vento pelo alvado. Os ventos atrapalham o voo e prejudicam o aquecimento das crias. Chegam a provocar grandes perdas de crias por mortalidade. A questão de terem que ser voltadas para o nascente é importante nos lugares onde ocorre neve e frio extremo, condições não muito comuns no Brasil. Esta tradição vem dos imigrantes e dos livros escritos na Europa e nos Estados Unidos. As colmeias devem ficar sobre cavaletes, na altura ideal para você trabalhar sem dobrar a coluna, algo em torno de 50 centímetros, um pouco mais ou pouco menos. Isso vai depender da estatura do apicultor que vai manejar as colmeias. As colmeias devem ser colocadas em posição tal que, ao trabalhar dentro do apiário, você nunca estará de costas para nenhuma delas. Se o apiário for instalado à sombra de uma grande árvore, você pode fazer um círculo em volta da árvore, de forma que todas as colmeias fiquem com a entrada das abelhas voltadas para fora, com espaço de 2 metros entre elas. O trabalho será feito por trás das colmeias. Se o apiário for dentro de uma capoeira, mata em formação ou caatinga, poderá arrumar as colmeias em 2 linhas voltadas com a frente para fora, de modo que fique um corredor entre as fileiras de colmeias. Assim você trabalhará no corredor sem passar na frente do alvado das colmeias. Escolha o local que não tenha muita insolação nem sombra em excesso e a forma melhor de arrumar a colmeia de acordo com a sua região. Nas regiões de serra e frias, as colmeias nunca devem ficar com a frente voltada para os ventos frios. Nas regiões quentes, nunca ao sol pleno e, onde houver muita umidade, evitar locais com muita sombra ou sem a entrada do sol em horários mais frios do dia.
Não é recomendável cercar o apiário. Se houver gado no local, não há problemas. Arrume as colmeias distantes uns 3 metros umas das outras para permitir a passagem entre elas. No início, pode algum animal levar 1 ou 2 picadas, mas vão fugir e vão se respeitar. Os animais sabem seus limites, mas se ao contrário cercarmos o local, um animal pode conseguir entrar e, se for picado, na hora do desespero ele pode não encontrar saída e morrer com as muitas picadas. Porém, evite pastos de vacas ou outros animais leiteiros, porque as picadas causam infecções na glândula mamária dos animais. Durante todos os meses do ano, mantenha a limpeza dos apiários. Isso ajudará no seu trabalho e no das abelhas. O controle das formigas está muito ligado a locais que servem de morada para elas, como madeiras com ocos, pedras e folhas no chão. Assim, retire tudo que serve de morada para as formigas. Elas normalmente não atacam enxames fortes, bem alimentados, saudáveis. Desta forma, faça a sua parte. Mantenha o manejo adequado nas colmeias e no apiário de forma geral. A manutenção da estrutura da colmeia é muito importante. Mantenha o fundo, o ninho, as melgueiras e tampa bem encaixados, sem frestas ou aberturas. Faça a manutenção quando necessário. Se for preciso, mude o enxame para outra colmeia, a fim de realizar a manutenção necessária. Confira mais técnicas nas outras cartilhas do programa Mais Mel. Para todos os detalhes, leia os livros editados pelo consultor Jean Samel Rocha.